E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos. Está começando mais um Papo Saúde. E no programa dessa semana a gente vai falar sobre a prematuridade, que é um tema muito delicado. Os partos prematuros são aqueles que acontecem antes das 37 semanas de gestação e o médico responsável por cuidar das crianças prematuras é o pediatra neonatologista. Eu fui procurar saber um pouco mais sobre o assunto e a gente vai ver isso agora no Papo Saudável. Oi, sejam muito bem-vindos. O Papo Saudável está começando e hoje a nossa conversa vai ser com a doutora Ana Paula Constâncio, que é neonatologista e vai bater um papo com a gente. Tudo bom, doutora? Seja muito bem-vinda. Tudo bom, agradeço o convite. Vamos falar sobre prematuridade, um assunto importante, principalmente para as mães que tiveram bebês prematuros, e a população é importante saber algumas coisas. É isso aí. Então, doutora, explica pra gente a partir de quantas semanas um bebê ele é considerado prematuro? Bom, o bebê prematuro é aquele abaixo de 37 semanas, quer dizer, 36 semanas e 6 dias já é considerado prematuro. Mas dentro da classificação de prematuridade, a gente tem vários estágios. Tem o prematuro extremo, que é aquele abaixo de 28 semanas, normalmente abaixo de 1 quilo, que são os mais graves. Tem o prematuro moderado e o prematuro leve e o tardio. O tardio é justamente esses bebês de 34 a 36 semanas. Então, a gente vai classificando de acordo com a idade gestacional, naqueles mais graves e os mais leves. Certo. E o que faz uma criança, quais são os fatores que podem fazer uma criança nascer prematuramente? Pronto. A gente tem os fatores maternos, problemas na mãe, de saúde da mãe, que levam a um parto prematuro, a um parto precoce. Assim como os problemas relacionados ao bebê. A mãe, normalmente, os mais comuns, hipertensão, diabetes materna, uso de drogas, abuso de álcool e drogas ilícitas, algumas relacionadas a doenças que a mãe já vinha a ter, doença crônica, e relacionadas ao bebê, relacionadas à malformação, principalmente a malformação e doenças congênitas. Doutora, e depois que essa criança nasce prematuramente, no hospital, como é que funciona todo esse acompanhamento? Depois que ela nasce, o que é que acontece? Quem é que cuida dela? Pronto. Ainda dentro do nascimento é importante que a mãe procure um local específico para o nascimento prematuro. Às vezes isso não fica muito explícito no pré-natal. Então, assim, você ir para um hospital que não tenha condições de receber um prematuro, é você tirar metade das chances desse prematuro ter um sucesso de tratamento. Então, é importante que procure hospitais de referência para prematuro. O cuidado do prematuro começa na sala de parto. Então, ele ser bem recepcionado, por um pediatra neonatologista, que é a sua profissão. Exatamente. Que é um pediatra que, além dos 2 anos de pediatria, fez mais 2 anos de neonatologia, que é uma especialidade focada na saúde, e no tratamento dos bebês. Tanto os de termo quanto os prematuros. Então, essa transição no prematuro pode ser muito traumática e pode definir o restante da vida dele. Então, nesse momento, a gente recebe o prematuro, aquece, livra as vias aéreas, porque ele não tem condições, às vezes, de botar aquela secreção para fora, livra as vias aéreas e vê como está a vitalidade dele. Dependendo de como tiver, ele vai precisar de uma ajuda. A ajuda é a gente auxiliá-lo na primeira respiração, e tentar ver como é que ele fica. Se ele não ficar bem com o primeiro auxílio, que é livrar as vias aéreas e dar um estímulozinho, a gente vai precisar de algumas outras, alguns procedimentos um pouco mais avançados, exclusivos do médico neonatologista, que é intubação, e às vezes precisa fazer medicação, precisa fazer soro na sala de parto. Então, tudo isso vai depender da vitalidade do bebê. Quando ela sai do hospital, tá bem, vai para casa, ela continua precisando de um acompanhamento, Como é que funciona esse acompanhamento dos médicos para a criança que nasceu prematura, mas que está em casa? Pronto, o que a gente sempre diz à mãe, que a prematuridade vai acompanhar aquele bebê, mesmo ele tendo alta, aquele bebê vai continuar sendo um bebê prematuro.
né? Ele não vai embora atingindo a totalidade dele de maturidade. Então, o bebê, quando nasce, aquele momento que ele perdeu, a gente não recupera na internação. Então, é importante que a mãe saiba que aquele bebê vai inspirar mais cuidados em casa do que um bebê que nasceu de tempo. Essa recuperação, né, da imaturidade é ao longo do tempo. Normalmente, com 3 anos de idade, que o bebê começa a se igualar com o bebê de 3 anos. E o acompanhamento é feito a nível ambulatorial, né? Um acompanhamento multidisciplinar, que a gente chama agora de interdisciplinar, porque na verdade a gente precisa de interdisciplinaridade. O médico sozinho não faz nada. Ele precisa do médico, da enfermeira, do fono, da físio, do serviço social, porque essa mãe vai ser inserida de novo no meio social, né? E ela tem um bebê prematuro que vai precisar desse monte de especialista, né? Então, assim, a gente precisa de um tratamento interdisciplinar para que ele atinja o máximo possível. Se a gente não estimular, ele vai atingir o mínimo para aquela idade gestacional, tá? Então, é um acompanhamento que tem trabalho, a mãe tem trabalho, porque são vários especialistas, tem que estar integrado. O ideal é que seja um serviço de integração, né? E com isso o bebê vai atingindo o máximo que ele pode. Doutora, para finalizar, a gente sabe que é um momento complicado, um período que a família como um todo vai precisar de muita ajuda, mas a gente sabe também que as crianças que nascem prematuras conseguem ter uma qualidade de vida parecida ou igual das outras crianças. É importante a gente falar sobre isso. Mas tudo depende do acompanhamento, que a gente chama de follow-up. O follow-up é importante, que é aquele pós-alta, tanto em termos de alimentação, né, quanto em termos de estímulo mesmo cognitivo, para que a criança atinja o máximo, porque a gente sabe que a gente não usa toda a nossa capacidade cerebral, né? Então, assim, a gente pega um prematuro, se a gente trabalhar bem, a gente consegue que ele atinja o máximo para aquela faixa daquela idade gestacional, do limite da idade gestacional, do que ele perdeu o desenvolvimento intraútero. Doutora, muito obrigada por ter conversado com a gente, ter batido esse papo, foi muito interessante e nós agradecemos a sua presença aqui no programa de hoje. Eu que agradeço, espero ter ajudado, né, no esclarecimento do assunto. É isso aí, a nossa conversa de hoje fica por aqui, mas ainda tem muito mais Papo Saúde, a gente vai conversar ainda muito sobre o assunto da prematuridade e não sai daí porque tem muito mais informação. Muito bom, mas agora a gente vai dar aquela pequena pausa e na volta conhecer a história de uma família que teve um bebê prematuro e que aprendeu a lidar com essa situação de uma forma muito diferente. Não sai daí porque a gente volta já já. De volta com o Papo Saúde. A gente sabe que esse é um momento muito difícil e que as mães ficam muito abaladas quando um bebê nasce prematuramente. É uma fase com muita dificuldade, principalmente perseverança. E a gente conheceu a história de uma mamãe que passou por isso e hoje tem uma linda história para contar. Toda mãe espera receber seu bebê após os 9 meses de gestação, mas para Marina foi diferente. Através de exames de rotina, ela descobriu que iria enfrentar a prematuridade do filho. Quando eu estava com 6 meses de gestação, até então eu tinha ficado de repouso os primeiros 3 meses com risco de aborto espontâneo, que aí ok, a gente conseguiu superar, mas com 6 meses eu descobri numa ultrassom importante, que vê o fluxo sanguíneo do cordão, a placenta, que o Theo estava com uma restrição de crescimento no útero. Pela idade gestacional dos 6 meses, era para ele estar com 1,2 kg e ele estava com 643 gramas. Então aquilo para mim foi um choque. O parto prematuro é aquele que acontece antes das 37 semanas de gravidez e requer cuidados com o bebê, já que complicações são bastante comuns. Minha gravidez foi considerada de risco, tive que ficar de repouso relativo e aí consegui segurar até os 7 meses e meio, temos a cesárea
Ele nasceu chorando, ele não teve um APGAR muito baixo, ele teve 6,8, foi até bom, assim, pra ele, mas ele foi entubado, ele precisou ficar 100 dias na UTI, ele teve 2 sepses, ele fez várias transfusões sanguíneas. O período na UTI neonatal é delicado, por isso é importante que haja confiança entre família e equipe médica. Eu ficava muito, assim, angustiada, porque eu queria passar mais tempo com meu filho. E as outras 20 horas, né, assim, outras pessoas estão cuidando dele, não sou eu a cuidadora, né, mas o que eu fazia muito? Eu confiava na equipe. Eu acho que a primeira coisa é uma mãe que tá na UTI, é confiar na equipe. Tentava não chorar na frente dele, pra ele não sentir, né, ia pra todas as visitas sem falta, cantava pra ele, rezava junto com ele para passar uma energia boa e ele conseguir ter alta o mais rápido possível, né? Depois que um bebê prematuro recebe alta, é necessário uma série de cuidados em casa, como é o caso do pequeno Theo, que vem sendo acompanhado por uma equipe multidisciplinar. Faz físio 2 vezes por semana, ele vai começar agora a terapia ocupacional, ele tem apneuma, ele tem oftalmo, ele tem neuropediatra, gastropediatra. Porque o prematuro, ele tem todos os órgãos imaturos ainda, né? Então, tem que ter todo um acompanhamento. Como uma forma de informar os familiares e ajudar outras mães, Marina criou o perfil Diário de Prematuro no Instagram, que hoje ultrapassa a marca de 10 mil seguidores. O Instagram, ele foi, assim, costumo dizer, uma libertação, assim, pra mim, sabe? Tanto profissional, porque é o meu trabalho, né? Quanto ajudar outras pessoas, né? Quem é que não gosta de ajudar o próximo e tudo? Então, assim, eu criei o Instagram com o objetivo de ajudar outras mães. É isso aí, tá na hora do Papo Saúde terminar. Eu espero que você tenha gostado do programa e se quiser falar com a gente, mandar uma sugestão, é só ligar para 3477-3422. Você também pode mandar um recado na nossa rede social, facebook.com/Papo Saúde Unifor. Muito obrigada pela companhia, até a semana que vem. No próximo Papo Saúde tem muito mais saúde para você. Tchau!